É inegociável, né? No direito se usa, ela é intransferível, né? Ela não tem, não tem como dar essa... Claro. Não é um valor de troca, né? Então, eu estou dizendo, a pessoa não tem valor de troca. Por isso que quando a gente fala assim, a redução que se faz do ser humano a uma coisa permitiu a escravidão. Sim. Exato. Ele é um objeto... Sem alma. Tem alma, mas é vivo. É vivo. É um objeto vivo. Né? Os cavalos são vivos. Então, a discussão que tem sobre escravidão era... Bom, então um escravo... Ele é um escravo de guerra, cuja sua dignidade foi reduzida a um objeto. Então, eu posso reduzir esse valor. Né? E olha que interessante, você falou, Francisco, você não falou da cor de pele. Porque não, a escravidão... Que ela não é... Essa é recente. Muito antes. Os árabes o mundo que escravizavam muito muito. sempre teve. Sim, sempre existiu escravidão. E aí, os europeus foram escravizados, enfim. A questão a questão da escravidão, ela ultrapassa a questão de cor de pele. Sim. Né? A escravidão sempre foi política, né? Sempre foi de dívida, política, de guerra, mas enfim. O que eu quero dizer sobre o embrião? A pessoa, que é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta que, assim, aí você precisa se dedicar um pouco tempo para pensá-lo. Porque ser pessoa, você pode descobrir sem nenhum grande raciocínio intelectual. Sem nenhum. Tá. Eu não quero dizer, por isso que eu estou dizendo, eu não quero que... eu sei da questão do aborto porque eu estudei bastante. Não. Se pegar o Zé lá do fundo do Maranhão... Claro. Ele é capaz de... os entrevistados aqui, aquele casal que apresentou o filho... Sim. Não me parecem pessoas dedicadas à filosofia. Não me parecem estudiosos de filosofia. Mas você percebe a força intuitiva que eles tiveram em compreender... E a fé. Fé, em algo. Né, a compreender que o filho deles era uma pessoa. Porque ela não é um sentimento. Hein? Eu quero deixar bem claro aqui. Esta compreensão, a autocompreensão de estar diante de alguém, não é um ato do sentimento. É uma intuição da racionalidade. Entendi. Um ser racional é capaz de tomar esta autopercepção, né? Eu estou compreendendo, de que quando minha esposa está grávida, uma mulher está grávida, ela só pode estar grávida de alguém. Assim, eu sei, a inteligência, ela é capaz de compreender que é um outro ser humano. Que é um outro ser humano. E grávida é grávida de alguém. Eu que se tornará um adulto, se tornará uma pessoa, ou seja, uma pessoa. E que já vai ter um nome dado pelo... Ou seja, tudo simbolismo. Já deu um nome. Você já pode dar um nome. Exato. Você pode chamar de outro. Comprar roupinha da cor. Coisas assim. Escolher o time do coração. Palmeiras. Você pode falar pra tua sogra que ela vai ser avó. Pro teu irmão, que ele vai ser tio. Teu plano de saúde já pode ser alterado. Alguém que fará parte de uma família, de um contexto. Exatamente, familiar, alguém que né? você já... Alguém, olha, né? Eu já tô que você... Não, perfeito. Alguém. Alguém que você enraiza numa comunidade familiar. Claro. Então, isso pra mim, eu não preciso de intelectual. Sabe? Eu não preciso de ativista, não preciso de ninguém fazer isso. O que eu preciso, na verdade, é o contrário. Para justificar esta percepção de que ele não é uma pessoa. Aí eu preciso de teórico. Sim. Porque os pais que perceberam que o filho era alguém, ainda que privado de uma certa capacidade, como se todos nós não fôssemos privados, né? Todo mundo tem uma privação. Os pais que sabiam que tinha um filho vivo e que teóricos, médicos, teóricos, cientistas, ativistas falam, não é vida. Tranquilo. Tranquilo. É melhor isso do que... Percebe? Esta posição de dizer, não, ele não é vivo, ele não é uma pessoa, ela é pós-teórica, ela já é teórica, ela é uma elaboração teórica. Percebe? Isso para mim sempre foi muito... A última parte do meu livro é sobre isso. Sim. A posição pré-teórica, o que é, né, essa intuição humana fundamental de saber que eu estou diante de outro, eu não preciso de filosofia, eu não preciso de ninguém me ensinando isso. É orgânico, né? É orgânico. Uma criança, tirando o fato de uma criança não ser psicopata, né, que é um problema... É patológico. É patológico, mas jeito, uma né? criança consegue identificar no seu desenvolvimento certas verdades.
da realidade. Ela consegue perceber no começo. Vamos pegar um caso de física aqui. Se eu pegar um copo desse, um copo maior, e esse copo achatado e o copo compridinho, uma criança vai olhar e falar assim, mas o copo cheio aqui, esse daqui tem menos água que o copo maior. Uhum. É verdade. Aí a criança vai lá, mas se eu virar, ela percebe que é igual. Que é igual. É a forma, né? Aí ela começa a identificar realidades que são intuitivas. Caramba. Ora, a questão da percepção que eu tenho de estar diante de alguém também é intuitiva. Se eu chegar para minha filha de 9 anos e falar assim, mamãe está grávida. Cara, ela não precisa de um professor de biologia. Ela não precisa de um padre, ela não precisa de um pastor, não precisa de uma militante, não precisa de um militante, não precisa de ninguém. Fala assim, nossa, eu vou ter um irmão. Acabou. É natural. Por que ela auto-percebe que ela vai ter um irmão? Porque ela tem uma capacidade de compreender a realidade, tal como a realidade se apresenta. Sim. E isso, para mim, que é o fundamento de uma discussão que precisa ser, a gente chama de, na filosofia, uma filosofada aqui. Por favor. É a redução fenomenológica. Né? É o fenômeno que se apresenta para sua consciência de maneira imediata. Enfim, não quero ficar gastando gramática de filosofia, mas é para as pessoas entenderem que tem um termo. É importante. Agora, se eu vier aqui e falar assim, pode reparar o esforço titânico. Né? É um esforço titânico. Não, veja bem, mas não é uma pessoa. Mas por que não é uma pessoa? Não, porque a pessoa, ela precisa, aí vem os detalhes. Queria te perguntar, porque eu já ouvi comentários que continuam nesse gancho, viu, Flávio? Falar assim, mas não sente dor, então pode tirar. Outra coisa, mas não tem consciência, então enquanto tiver consciência, não pode. Aí me voltou o caso. Então, se uma pessoa nasce, o pai deixa uma criança nascer com microcefalia, ela deixa de ser uma pessoa porque ela não tem a consciência. Você percebe que entra numa questão aí. Então, aí volta naquilo que a gente falou. Somos deuses pra dizer, não, você vai ser meio ser humano, então já... Exato. Não, mas assim, a criança fala assim, mas peraí, não tem consciência, não tem dor, então dá pra tirar. Só se considera uma pessoa quando sente dor. Então, mas quem tá falando isso é o Deus homem, né? Exatamente, você tá atribuindo, eu gosto dessa observação, você tá atribuindo alguém, tô me auto-atribuindo, na verdade, a uma espécie de senso de nobreza para dizer, olha, o que faz ser uma pessoa e o que não faz ser uma pessoa. Ser consciência. Então tá bom. Então, mas o que é consciência? Aquilo que eu defino, sentir dor. Então, assim, é muito fácil você debater desse jeito, você percebe? Porque se eu declaro que o ser humano é sentir dor ou não, sem muita discussão, peraí, não é bem assim, né? No espaço público que as pessoas manifestam suas ideias, a primeira coisa que eu perguntaria aí, eu falo, vem cá, mas o que é consciência? O que é consciência? Ninguém responderia. Mas as pessoas falam, não, consciência, veja bem. Não, veja bem não. Você está dizendo que o critério que determina a dignidade de uma pessoa é de ser consciente. Então, a primeira coisa que você precisa me fundamentar, como declarante de uma posição, é me dizer o que é consciente. Mas veja bem, você é fascista. Tal. Não, você levantou a bola. Não ter consciência, então defina, né? Não, mas não pode ficar irritado. Mas assim, você tá tendo uma inteligência emocional maravilhosa, porque isso me irrita. Mas olha o que você falou aí. A pessoa argumentou, não ter consciência, então pode. Aí ele simplesmente vai falar, o que defina consciência. Então, daí você pensa, aí a pessoa vai falar, você é um fascista. É a mesma coisa do termo. Hoje, até você fala no seu livro que o debate virou um marketing, ele não é um... Sim. Eu vou até falar sobre isso, porque o debate é isso que está acontecendo. Mas a gente não pode ficar irritado. Porque eu sou professor, assim, aí você também... Sim. A gente sabe que, às vezes, eu sempre falo para meus amigos, assim, que ser professor... E minha esposa sempre fala isso, minha esposa também é professora. E ela sempre me falou isso, né? Falou, olha, tem uma coisa que eu te admiro e aprendi... Não quero me autopromover, mas é um valor que eu tenho, tá? Quero falar aqui um valor que eu tenho como dado pedagógico. E que eu fico feliz quando as pessoas percebem que eu tenho esse valor. E eu acho que eu queria compartilhar, que é o seguinte. Você sabe como que é a sala de aula. Sim. Cara, às vezes você tá lá, empolgado, falando de uma coisa... hoje eu gastei aqui, né? Gastei, que pra você é o ápice. Que aula. Você olha pra eles Muitas vezes acontece comigo, né? Que aula, cara, que aula. Aí o moleque pergunta, eu não entendi aquilo. É aquilo? Mas o quê?
Aí você vai ver, cara, é uma pergunta do tipo... Nada. A sílaba, sabe, de tom, sei lá, sabe? Uma pergunta idiota, assim. O que eu tô fazendo aqui? Caramba, cara. Ou aquela pior, você tá lá, posso ir no banheiro? Sabe, tipo... Por que eu tô dizendo isso? Porque o professor, ser professor pra mim, me ensinou a ter paciência. Ser humilde. Fala, que pergunta idiota, hein, cara? Mas vamos lá. Puta.